Amanhã vai ter aula sim, tá? Mas amanhã a gente recomeça o conteúdo. Então, amanhã no sábado será a aula um, tá? Hoje é o encerramento das 4 aulas e amanhã a gente recomeça, tá? Então, gente, eu vou começar aqui a compartilhar com vocês a tela, tá bom? Para a gente dar início à nossa aula de hoje, tá bom? Nossa quarta aula. Deixa eu abrir aqui para vocês o slide. Bom, gente, o tema da nossa aula hoje, da nossa quarta aula, é liderança, equipes, benefícios e crescimento sustentável, tá, gente? Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula, tá? A gente chegou à última etapa desse treinamento, tá? A última aula desse treinamento. E antes da gente começar, eu quero que vocês percebam o quanto que a gente já avançou, né, nessas aulas. Quando a gente iniciou na primeira aula, muitas coisas eram completamente novas, né, gente? Então, a gente falou sobre a plataforma, sobre o cadastro, sobre a segurança, as senhas de fundos e os primeiros passos. Depois, na segunda aula, a gente começou a colocar tudo aquilo em prática, né? A gente conheceu as modalidades de compra, a gente aprendeu como participar e também vimos as atualizações mais recentes da plataforma, né? Já na aula 3 a gente entrou na parte do sistema financeiro, né, gente? A gente organizou os diferentes pontos e ativos, entendemos o que é os ativos bloqueados, o saldo disponível, a liberação gradual, os depósitos e saques. E agora a gente chegou a uma nova pergunta, né? O que acontece quando a gente deixa de olhar somente para a nossa conta e a gente começa a falar sobre uma equipe? Gente, é exatamente isso que a gente vai estudar hoje, tá? Quando alguém escuta a palavra equipe, pode imaginar que imediatamente pode imaginar assim, então essa aula vai ser como convidar pessoas. Sim, a gente também vai falar sobre convites. Mas, gente, construir uma equipe é muito mais do que simplesmente enviar um link, tá? Uma pessoa ela pode entrar através do seu convite e continuar sem entender absolutamente nada. Ela pode não saber como utilizar a plataforma, pode não entender os pontos, pode não saber diferenciar uma compra tradicional de uma compra exclusiva, e ela pode ter dúvidas sobre a carteira. Então, eu quero que vocês percebam desde o início que convidar é apenas o começo, tá, gente? Depois do convite, existe a orientação, o acompanhamento, a comunicação e o aprendizado, né? E talvez alguém possa estar pensando, mas eu ainda estou aprendendo, né? Como que eu vou orientar outras pessoas? Gente, calma, né? Vamos manter a calma. Ser líder, ele não significa ter todas as respostas, né, gente? Inclusive, uma das coisas que a gente mais vai reforçar hoje é que se você não souber de alguma informação, para você não inventar, né? Você pode dizer que você não tem certeza, que você vai confirmar essa informação depois, né, e responder, porque isso é muito melhor do que ensinar alguém de uma forma errada, né, gente? O líder também, ele continua aprendendo. Então, a diferença é que conforme aprende, ele começa a ajudar outras pessoas a aprenderem também, tá? Essa ideia já estava no nosso material, né, desde o início, e a gente vai manter ela sempre, tá, gente? Porque continua sendo fundamental. A liderança, ela envolve compartilhar conhecimento e ajudar outras pessoas a desenvolver a autonomia, né? Então, assim, vocês imaginem dois tipos de líder. O primeiro recebe uma pessoa nova e diz: Ó, me passa a sua conta que eu vou fazer tudo para você. O segundo líder vai falar assim: Ó, abra a sua conta que eu vou te explicar o que você está vendo e vou te mostrar como que é que você vai fazer. Qual deles, né, que realmente está desenvolvendo uma pessoa, gente? Com certeza é o segundo líder, né? Porque o objetivo não deve ser criar alguém que seja dependente de você para tudo, tá? O objetivo é ajudar aquela pessoa a chegar a um ponto em que ela mesma consiga entrar na plataforma, entender o que está acontecendo, participar corretamente, saber interpretar a sua carteira e saber quando precisa pedir orientação, tá, gente? Isso sim é desenvolvimento, tá bom? É, Agora, gente, existe uma novidade também que a gente já falou, né? E eu vou repetir várias vezes.
Com as novas atualizações, a gente também precisa entender melhor os benefícios relacionados às atividades realizadas dentro da estrutura da equipe, tá? Então, daqui mais para frente, vocês vão encontrar alguns percentuais, tá? A gente vai falar, por exemplo, daquela regra lá que a gente já conhece, do 5, 3 e 1, né? Que é relacionada à compra exclusiva dentro da estrutura apresentada, tá? Também a gente vai estudar separadamente, tá, gente, os percentuais informados pelos líderes, que a gente falou também na última aula, e dos níveis superiores, tá? Mas eu não vou também colocar todas essas porcentagens na tela, né? Porque eu quero explicar primeiro, tá, gente, de uma forma organizada, tá? Então a gente vai fazer de um jeito tranquilo. Primeiro a gente vai entender o que é uma equipe, quem é o líder, o que significa o nível, né? Quem está acima e quem está abaixo da estrutura, né? Como que funciona o acompanhamento. E também a gente vai ter um cuidado especial, que existem uns benefícios relacionados a modalidades diferentes. Então, a gente não vai pegar todas as porcentagens e colocar dentro de uma única regra, tá, gente? Então, em determinado momento da aula, a gente vai colocar os dois lado a lado e dizer, não se confunda, que são mecanismos diferentes, tá bom? Que isso vai ser bem importante, tá, gente? E antes da gente começar, eu quero lembrar só vocês da campanha de incentivo à recarga em USDT, tá, gente? No final da aula, eu vou falar novamente sobre as regras, tá bom? Para que vocês entendam e consigam aproveitar essa campanha, tá? Que essa campanha ela é temporária, tá bom? Então, o quanto antes vocês conseguirem aproveitar, melhor, né? Então, vamos lá. O que que vamos aprender hoje, gente? Agora que a gente chegou, né, nessa última aula, eu quero mostrar um pouco o que que a gente vai falar hoje. Até aqui o nosso foco ele teve muito ligado à utilização da plataforma, né? E à utilização da nossa própria conta. Então agora a gente vai ampliar um pouquinho essa visão e entender como funciona uma equipe, tá, gente? Primeiro a gente vai falar sobre liderança, e eu quero deixar uma coisa clara desde o começo, tá? Ser líder não significa apenas convidar as pessoas, tá, gente? Um bom líder aprende, orienta, acompanha e ajuda quem está começando a conquistar a sua própria autonomia, tá bom? Essa ideia é o que a gente está falando desde do começo, assim, né? Nas outras aulas a gente já tocou um pouquinho nesse assunto, não nos aprofundamos tanto nas primeiras, mas né, eu sempre estou comentando isso, né, gente? Então, assim, a gente vai entender a estrutura, entender como uma equipe é organizada, tá? Porque vocês vão ouvir palavras como líder, subordinado, e ouviram já, né? Superior, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, antes de falar sobre qualquer porcentagem, a gente vai entender quem é quem dentro dessa estrutura, tá? Isso vai facilitar muito essa parte da aula, tá bom? Depois a gente vai entrar nas regras, né, relacionadas aos benefícios gerados pelas atividades da equipe, tá? Com os percentuais. A gente vai entender cada mecanismo separadamente, tá? Quem realizou a atividade, qual modalidade foi utilizada, quem recebe o benefício e para onde esse benefício é direcionado, tá? Que assim fica bem mais fácil. E por último, a gente vai voltar ao desenvolvimento da equipe, tá? Uma equipe forte, ela não é simplesmente, gente, uma equipe com muitas pessoas, né? A gente precisa de comunicação, de acompanhamento, de conhecimento e principalmente de organização, tá? Os princípios, esses são os princípios, né, da Supercard, tá, gente? E o nosso objetivo não é apenas crescer, tá? É aprender como desenvolver uma maneira organizada e responsável, tá, gente? É, Vamos dar uma relembrada na nossa jornada, né? Antes da gente falar sobre as equipes. É, Gente, na nossa jornada, na nossa primeira aula, a gente construiu a nossa base, né? A gente conheceu a plataforma, a gente fez o cadastro e falamos da segurança e dos primeiros passos. Já na segunda aula, a gente foi para a parte prática, entendemos as compras em grupos, os tipos de modalidade, né? E como participar. Na aula 3 a gente entrou no sistema financeiro, a gente aprendeu a interpretar os ativos dentro da carteira, né? Entender os ativos bloqueados, a liberação e as movimentações financeiras. E agora a gente chegou na aula 4, né, que a gente vai falar sobre equipes e lideranças. Existe uma razão, gente, para liderança ser a nossa última aula, tá?
antes da gente orientar outra pessoa, a gente precisa primeiro entender aquilo que a gente está ensinando, certo? Então não faria sentido eu convidar alguém e depois não conseguir explicar os primeiros passos, né? Então, por isso, tudo que a gente aprendeu anteriormente se torna uma base para essa última aula, tá? Até agora, pensamos assim, principalmente, como que eu utilizo essa plataforma? E a partir de hoje, a gente acrescentou outra pergunta: como eu posso ajudar outra pessoa a aprender? E é aí que a gente começa a falar realmente sobre a liderança e o desenvolvimento da equipe, tá, gente? E assim, isso também significa que vocês não precisam saber absolutamente tudo para começar a ajudar alguém, tá? Mas vocês precisam ter só essa responsabilidade com aquilo que vocês vão ensinar, tá, gente? O que vocês souberem, vocês expliquem. Se vocês tiverem dúvida, vocês confirmem antes de passar isso para frente, tá bom? Então, vamos lá. O que que significa construir uma equipe, gente? À primeira vista, a gente pode pensar que uma equipe é simplesmente um grupo de pessoas cadastradas, né? Mas eu quero que vocês pensem um pouco além disso, tá? Ter várias pessoas numa equipe não significa necessariamente ter uma equipe forte, tá? Uma equipe ela começa a se desenvolver quando exige a comunicação, o aprendizado e o acompanhamento, tá, gente? Imaginem duas equipes. Uma possui 100 pessoas, mas ninguém ali sabe utilizar a plataforma. Quase não tem comunicação entre os membros e os novos usuários que entram ficam perdidos. A outra equipe, ela possui 20 pessoas, mas todas essas 20 pessoas, elas participam dos treinamentos, elas fazem perguntas, trocam, se comunicam, aprendem, né, e ajudam uns aos outros. Qual dessas equipes, gente, parece mais preparada? Com certeza é a segunda equipe, né? Por mais que ela tenha uma quantidade menor de pessoas, ela tem pessoas realmente capacitadas para fazer uma equipe forte, tá? E outro ponto muito importante, gente, é a autonomia. Então, quando uma pessoa nova chega, é normal essa pessoa nova precisar de ajuda, né? Mas o objetivo é aquilo que eu já falei, não é fazer tudo para ela para sempre, tá, gente? O ideal é acompanhar os primeiros passos até que ela consiga entender, né, cada vez mais sozinha. Então a gente pode pensar, primeiro eu ensino, depois eu acompanho, a pessoa pratica e aos poucos ela vai conquistar essa autonomia, tá? E existe algo muito interessante quando a gente faz isso corretamente, né, gente? Uma pessoa que foi bem orientada hoje pode no futuro conseguir orientar outra. Então, o conhecimento começa a circular dentro da própria equipe. E é assim como a estrutura ela pode se tornar mais organizada sem depender de uma única pessoa para resolver tudo, né, gente? Então, assim, se existe uma equipe, existe também alguém ajudando a organizar, a orientar, a desenvolver essas pessoas. Então, a nossa próxima pergunta é: qual realmente é o papel do líder, gente? Vou beber uma aguinha aqui, tá? E aí, é essa pergunta, né, gente? Qual que é o papel do líder realmente? Agora que a gente entendeu um pouquinho como que é uma equipe, né, a gente vai falar do papel dessa pessoa que é muito importante para o desenvolvimento, né? O líder. E eu quero começar já quebrando uma ideia comum, tá, gente? Ser líder, ele não significa que a pessoa tenha que saber tudo que ocorra na plataforma, tá? Ou que ela precise resolver tudo sozinha. O papel do líder é principalmente orientar, tá? Compartilhar conhecimento e ajudar outras pessoas a evoluírem, tá, gente? É, então, assim, vamos imaginar que um novo membro diga assim: olha, eu não sei como participar de uma compra. Existem duas maneiras de ajudar. Eu posso pegar o celular dele e fazer tudo, né? Ou eu posso ir lá e falar assim, ó, abre a plataforma aí, né? Que eu vou te mostrar onde que você encontra essa opção, tá? E explicar o que que você precisa observar para você, para uma próxima vez, tá? Quando você precisar. Qual das duas realmente ensina, gente? Com certeza é a segunda.
eu não vou ensinar nada se eu fizer tudo para a pessoa, né? Então é aí que eu falo sobre orientar, tá, gente? O líder ele tem que estar pronto para orientar. Então, o líder também ele acompanha, tá, gente? Mas o acompanhar ele não significa controlar cada ação da pessoa. Isso significa estar disponível, tá? Principalmente nos primeiros passos. Você entendeu essa parte? Ficou alguma dúvida? Você conseguiu acompanhar a aula? Ficou alguma dúvida sobre a aula? Você precisa que eu explique alguma parte novamente, tá, gente? Essa é uma presença de apoio, não de dependência, que é isso que a gente quer, que não criar dependência, tá? E se o líder não souber responder uma situação? Gente, essa situação provavelmente vai acontecer, tá? Alguém às vezes vai fazer uma pergunta e você talvez não vai saber a resposta. E não existe problema nenhum em dizer que você não tem certeza. Você pode falar assim: olha, eu vou confirmar, tá bom, essa informação, porque eu não tenho certeza, e logo eu te respondo. Isso, gente, na verdade demonstra muito mais responsabilidade do que inventar alguma informação, né? Ou dizer que simplesmente não sabe, tá? Então, principalmente agora que a gente sabe é, que a plataforma passou agora por atualizações, provavelmente o líder vai responder mais dúvidas, né, gente? Então, assim, outra coisa importante é que quando chegar na posição, você chega numa posição de líder, não significa que o aprendizado terminou, tá, gente? Quanto mais a pessoa, mais pessoas, né, você orienta, mais importante se torna acompanhar os treinamentos, os comunicados e as novas atualizações. Porque informação antiga pode gerar orientação errada, tá? A gente viu isso recentemente, né, com a mudança do mecanismo do baú. Então, assim, por isso é que eu sempre falo, uma equipe que aprende precisa de um líder que também continue aprendendo, tá, gente? Então, isso leva a gente a uma diferença muito importante e existe uma diferença entre ajudar alguém e fazer tudo por alguém, tá, gente? Então, nesse próximo slide, agora a gente vai entender porque um bom líder procura ensinar o caminho em vez de criar dependência, tá, gente? O tema desse slide é: ensinar é melhor do que fazer pelo usuário. E realmente, né, gente? Eu quero aprofundar essa ideia, tá? Que ajudar não significa fazer tudo pela pessoa, tá, gente? Quando alguém acabou de entrar na plataforma, é completamente normal essa pessoa ter dúvidas, né? Então, nesse momento, o líder pode acompanhar sim mais de perto, mas existe a diferença entre acompanhar e criar dependência, tá? No começo, você pode precisar explicar quase tudo, tá, gente? Porque, como eu disse, já disse isso algumas vezes, cada um tem seu tempo de aprendizado, né? Então, depois a pessoa começa a perguntar menos, isso é automático, tá? Até chegar o momento em que ela mesma consegue utilizar a plataforma e resolver as situações básicas, tá? Esse é um sinal bem positivo, tá bom? Isso vai significar que o conhecimento está sendo desenvolvido dentro da equipe, né, gente? Então, assim, orientar novos usuários, esclarecer dúvidas e incentivar o aprendizado contínuo faz parte do papel do líder, tá? E isso se torna mais importante ainda quando a gente chega nas informações pessoais e operações financeiras, tá, gente? O líder ele pode orientar o procedimento, mas o próprio usuário que deve manter o controle da sua conta e das suas credenciais, tá? Por exemplo, o líder vai falar assim para você, ó, eu mostro para você onde encontra essa opção. Eu explico para você o que você precisa conferir, tá? Então, assim, é você ter esse aprendizado, mas com segurança, tá, gente? E como que funciona a estrutura de uma equipe, gente? Agora a gente vai começar numa parte importante também da aula, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os benefícios e as porcentagens, mas antes a gente precisa entender uma coisa simples, tá, gente? Como que uma equipe está organizada, tá? Pensem em uma sequência de pessoas conectadas. A gente vai usar um exemplo, assim, ó. Imagina que eu convido a Ana, tá? A Ana entra através do meu convite. Depois, a Ana enviou um convite para o Pedro. E o Pedro achou legal e convidou a Maria. Então a gente já tem uma estrutura. Começou comigo, que foi para a Ana, da Ana foi para o Pedro e do Pedro foi para a Maria. Vocês podem perceber que todas essas pessoas fazem parte dessa mesma estrutura, tá? Mas não estão na mesma posição em relação a mim, que convidei, tá?
A Ana, ela tá ligada diretamente a mim, porque fui eu que convidei ela. Já o Pedro chegou através da Ana. E a Maria chegou através do Pedro. Então é justamente essa sequência, gente, que a gente precisa compreender antes de falar em primeiro, segundo e terceiro nível, tá bom? E por que isso é importante, gente? Porque nessas regras novas que a gente vai estudar, aparecem percentuais relacionados a diferentes posições da estrutura. Então, quando vocês encontrarem algo como 5%, 3% e 1%, eu não quero que vocês pensem assim, eu preciso decorar esses três números. Primeiro, vocês precisam saber quem está em cada posição, tá? Depois a gente coloca os percentuais e assim fica bem mais fácil, tá? E agora, gente, a gente ainda não está calculando nenhum benefício, tá? A gente está apenas entendendo como visualizar a relação entre as pessoas, tá? Então não se preocupem com os números agora, tá? Primeiro a gente vai ver a estrutura, depois os níveis, e aí sim a gente vai ver os percentuais e os benefícios, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como entender os níveis da equipe, tá? A gente vai dar nome à estrutura que a gente viu no slide anterior, tá, gente? Vamos continuar usando o mesmo exemplo, tá? Eu tô aqui no topo, eu vou e convido a Ana. A Ana vai e convida o Pedro. O Pedro vai e convida a Maria. Olhando a estrutura a partir de mim, cada pessoa ocupa uma posição diferente, né? Então a Ana, ela está diretamente ligada a mim, tá? Então nesse exemplo ela representa o meu primeiro nível. Vocês estão conseguindo ver aí? Então uma forma bem simples de lembrar é: o primeiro nível é a pessoa que está ligada direto a mim. Então é a pessoa que eu convidei. Essa pessoa vai estar no primeiro nível, tá? O Pedro, ele entrou através da Ana, tá? Então ele aparece no nível seguinte, que é o segundo nível, tá? E a Maria, ela entrou através do Pedro. Então, formando o próximo, a Maria está formando o próximo nível, que é o terceiro nível. Então, vamos lá. O primeiro nível sou eu, Cristina. Depois, Ana, no primeiro nível, que ela está ligada a mim. Depois, o Pedro, no segundo nível, que ele está ligado à Ana. E a Maria, que está ligada ao Pedro, ficou no terceiro nível. E é só isso que a gente precisa entender por enquanto, tá bom? Eu vou deixar esse slide um pouquinho aqui para vocês darem uma observada boa, tá? Para vocês verem direitinho e verem que fica fácil de entender assim, tá, gente? Porque assim, daqui a pouco vão aparecer as regras com os benefícios, tá? Que eles são distribuídos em níveis. Então, assim, ó, o benefício 5, 3, 1. Se vocês não souberem quem está nessa posição, esses números não vão significar muita coisa, tá? Mas quando a gente consegue enxergar a estrutura, a gente começa a conseguir se perguntar, esse percentual corresponde a qual nível? E aí fica muito mais simples, tá? De identificar. E, gente, os níveis também dependem de um ponto da estrutura que a gente está observando. Por exemplo, a Ana é meu primeiro nível, mas o Pedro ele está diretamente ligado à Ana. Então, olhando pela perspectiva da Ana, o Pedro é a ligação direta dela, entendeu? Por isso, quando a gente estudar os benefícios, prestem atenção em quem é a referência daquele exemplo, tá bom, gente? Bom, agora que a gente já sabe como as pessoas estão organizadas dentro da equipe, mas assim, normalmente, gente, essa estrutura começa pelo convite, né? E um convite ele não deveria ser, não deve ser só um link enviado sem nenhuma explicação, tá? Então a gente vai entender agora como que funciona essa primeira etapa e qual é a responsabilidade de quem está convidando, tá, gente? É, existe uma diferença muito grande entre simplesmente enviar o link, né? E realmente apresentar a oportunidade para alguém, tá, gente? Então, assim, primeiro explica, gente, envie explicando o que é, tá? Imagina que você recebe uma mensagem de alguém só com um link falando assim, entra aí. Provavelmente a sua reação vai ser assim: que é isso, né, gente? Será que é vírus? Entendeu? Então, por isso que antes de você enviar o link,
explique de uma forma simples, tá, gente? Que a pessoa está sendo convidada a conhecer, tá bom? Ela precisa ter informações para decidir se ela quer continuar, se ela vai aceitar aquele convite, tá? Outro ponto importante, gente, é respeitar a decisão da pessoa, tá? A gente pode apresentar, explicar, responder as dúvidas, mas quem decide se vai participar é ela, tá bom? Então, não, a gente não pode fazer promessas de ganhos garantidos, tá, gente? Não podemos pressionar e nem exagerar nas informações, tá? Essa orientação é essencial, tá bom, gente? E o link não encerra o convite, tá, gente? Não é só enviar o link, tá? Se a pessoa decidir entrar e fizer o cadastro, o trabalho ele não termina ali, tá bom? Na verdade, ele começa, né, gente? Começa uma nova etapa, que é a orientação. Então, a gente pode apresentar os treinamentos, explicar os primeiros passos e acompanhar as dúvidas iniciais. Porque uma pessoa bem orientada tem muito mais chance de entender o que ela está fazendo ali, né? Então, assim, em vez de dizer, ai, entra porque que você vai ganhar, é melhor você usar uma abordagem mais responsável, mais séria, né? Olha, eu estou participando de um treinamento sobre a plataforma. Se você tiver interesse em conhecer, eu posso te explicar como que ela funciona, posso te mostrar o material, né? Vocês conseguem perceber a diferença de como fica um convite, né? Fica melhor você convidar assim? Você também não está prometendo o resultado, você está convidando a pessoa a conhecer e entender primeiro o que que é, né, gente? Então, como fazer um convite responsável, gente? A primeira coisa é para lembrar que o nosso objetivo não é convencer alguém a qualquer custo, tá, gente? O nosso papel é apresentar as informações de forma clara, tá? Para que a pessoa consiga entender e responder as dúvidas, as primeiras dúvidas, né? E permitir que a própria pessoa tome a decisão, tá? Você não precisa começar a conversa explicando todos os pontos, os percentuais, os níveis, as regras da plataforma, tá? Começa pelo básico, tá, gente? Explica que você está conhecendo também e pergunta se a pessoa tem interesse em saber mais, né? E aí sim, se houver interesse, você apresenta essas informações aos poucos, né? Um dos principais cuidados é não transformar o convite numa promessa, né? Evitar frases como, olha, você vai ganhar tanto, tá? O seu retorno é tanto. Gente, não, tá? O mais certo é você explicar como o sistema funciona, tá? Sem transformar uma possibilidade ou regra da plataforma em uma promessa, tá bom, gente? E outra coisa importante também é que nem todo mundo, às vezes, vai querer, vai ouvir sua explicação e vai querer participar. E tá tudo bem também, tá, gente? Você pode responder as dúvidas, mostrar o treinamento e dar tempo para a pessoa pensar, tá? Porque uma equipe saudável, ela não precisa ser construída através de pressão, tá, gente? E aí, assim, se a pessoa decide participar, é, e não desaparecer depois do que ela fizer o cadastro, é justamente esse momento que começam as dúvidas, tá, gente? Então, faz ali aquele acompanhamento, tá? Quando a pessoa aceitar, né, ajude nos primeiros passos, pergunta, e aí, você está conseguindo? Vamos se ligar, vamos se ajudar, né? Vai ter o treinamento tal dia, entendeu? Então, explica onde encontrar as informações, tá? E quando necessário, faz junto, tá? Ensinando a ela como fazer, tá? E não fazendo por ela, tá, gente? Evitem ao máximo fazer algo por alguém. Explique, tá? Oriente, tá? E aí, gente, o que que acontece depois do convite? Vamos lá, agora vocês vão imaginar, a pessoa aceitou seu convite e realizou o cadastro. E agora, né, gente? É justamente aqui que começa uma parte bem importante da liderança, que é o acompanhamento, tá? O cadastro sozinho, ele não significa que aquela pessoa já saiba utilizar a plataforma, né? Pense quando igual quando vocês começaram, né, gente? Provavelmente vocês tiveram várias dúvidas, né? Onde que eu acho essa função? Para que que significa isso? O que que significa aquilo, né? Então, para um usuário novo, essas dúvidas são normais, né? Então, por isso, então, sempre que vocês convidarem e a pessoa citar, vocês podem ajudar a tornar os primeiros passos dessa pessoa muito mais simples, tá, gente? E assim, em vez de tentar explicar tudo de uma vez, você pode seguir com uma sequência, né? Primeiro faz o treinamento, né? Depois você vai conhecendo as principais áreas da plataforma. Depois você vai entendendo como realizar a operação. E aí, quando surgir alguma dúvida,
perguntar antes de confirmar, tá, gente? Assim, o aprendizado vai acontecendo aos poucos, igual a gente está fazendo, né, gente? Com todas essas aulas do treinamento. Então, é isso. A gente também não precisa ensinar todas essas aulas aqui que eu dei para vocês em 10 minutos, tá bom? Para a pessoa. Se a gente começar a falar de pontos, regras, ativos, níveis, percentuais, o SDT, gente, vai ficar uma loucura, não vai? Concordem comigo, vai ficar uma loucura. Então, ensinem por etapas, igual a gente está fazendo aqui, tá bom? Primeiro vocês comecem com o básico, depois vocês comecem já entrando na prática, depois fala do financeiro, e aí depois da estrutura da equipe. Igual o treinamento, né, gente? E usem o treinamento como apoio, tá, gente? Uma boa estratégia é direcionar os novos usuários para os treinamentos comigo. Vocês podem falar: olha, a Cristina, ela dá aulas muito boas, ela explica muito bem, tá bom? Tira dúvidas. Mas brincadeiras à parte, gente, vocês direcionem os novos usuários a fazerem os treinamentos, tá? Assim vocês também não vão precisar ficar repetindo todo o conteúdo individualmente, né, para cada um. Então, depois da aula, às vezes fica mais fácil ter essa troca de ideia, né? Você pode perguntar: você teve alguma parte ali do treinamento que você ficou com alguma dúvida, que você não entendeu e tal? Então, assim, isso vai ajudar bastante, tá bom, gente? Então, assim, o objetivo é que com o tempo aquela pessoa precise cada vez menos de ajuda para as situações básicas. Então, ela começa de alguém que pergunta: o que que eu faço agora? E aos poucos ela começa a pensar: ah, eu já sei o que que eu faço agora, eu já sei onde encontrar essa informação, tá? E isso, gente, é desenvolvimento, tá bom? Agora, galera, como acompanhar os novos usuários, né? A gente já entendeu, que o cadastro é apenas o começo, né, gente? E agora vem a pergunta: como eu acompanho essa pessoa sem precisar ficar ali disponível o tempo inteiro, né? O acompanhamento, ele não significa conversar com cada integrante por 24 horas por dia, né, gente? Ele significa criar uma presença de apoio, né? Principalmente quando a pessoa ainda está aprendendo. Então, às vezes, uma mensagem já faz uma grande diferença. Mandar uma mensagem: aí, você conseguiu acompanhar a aula? Ficou com alguma dúvida? Você entendeu essa nova atualização? Isso ajuda a gente a identificar uma dificuldade que antes de que a pessoa faça alguma coisa sem compreender, né? E demonstra atenção também, tá? Demonstra que você está preocupado, né, com o caminho dela ali, se ela está entendendo, se ela está conseguindo acompanhar tudo. Então, às vezes uma simples mensagem já ajuda, né, gente? Então, assim, outro ponto importante é não transformar o líder na única fonte de informação, tá, gente? A gente tem os treinamentos justamente para isso. Então, em vez de explicar tudo novamente, você pode orientar a pessoa: pô, assiste aquela aula, né? E depois você me diz se você ficou com alguma dúvida, se alguma parte ficou confusa para você, né? Que assim o usuário também aprende a buscar informações, né, por si próprio, e o líder também consegue concentrar a sua atenção nas dúvidas reais, né? E assim, gente, o acompanhamento também é importante quando existe as mudanças na plataforma, tá? A gente mesmo teve o exemplo recente, né, da atualização do antigo mecanismo do baú. Então, quem aprendeu a regra anterior precisa saber que houve essa mudança. Então, o líder também ajuda a equipe a acompanhar essas informações atualizadas, evitando que as regras antigas continuem sendo ensinadas, né? E assim, gente, existe um equilíbrio, né, muito importante, que é não abandonar o novo usuário, mas também não criar dependência, tá? Se você faz tudo pela pessoa, ela não vai aprender. Se você faz o convite e desaparece, ela vai ficar perdida, né? Então, o melhor caminho fica no meio. Você orienta, acompanha e deixa a pessoa praticar, tá? É simples, tá, gente? Bom, até aqui a gente falou principalmente do lado humano, né, da equipe, sobre o convite, a orientação, o acompanhamento e a liderança. Agora a gente vai entrar nessa nova parte da aula, que além do desenvolvimento das pessoas, determinadas atividades
realizadas, né, dentro da estrutura da equipe também estão relacionadas a benefícios previstos pelas regras da plataforma, tá, gente? Então a gente vai começar entendendo por que a atividade da equipe pode gerar esses benefícios, tá bom? Antes da gente entrar nas porcentagens. Só antes, vou dar uma olhadinha aqui no chat, tá, gente? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo entender? Alguma dúvida até aqui? Vocês podem usar o chat para falar comigo, tá, gente? Perfeito. Vou aproveitar para beber uma aguinha e a gente prossegue, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Então vamos lá, né, gente? Atividades da equipe e benefícios. Gente, antes de olhar para qualquer porcentagem, eu quero que vocês façam a pergunta: o que que aconteceu para gerar esse benefício? Tá? Isso é bem importante porque a gente tem modalidades diferentes e regras diferentes, né? Então a gente não pode pegar todas as porcentagens da plataforma e tratar como se fosse uma coisa só, tá? Vamos voltar à nossa estrutura que a gente viu agora há pouco, que era eu, a Ana, o Pedro e a Maria. Imagine que uma dessas pessoas realize uma operação prevista pelas regras da plataforma. Dependendo da modalidade utilizada e da posição das pessoas na estrutura, o sistema pode calcular benefícios para determinados níveis superiores. É por isso que aprendemos primeiro quem está no primeiro e no segundo e no terceiro nível. Desculpa. Então, assim, daqui para frente a gente vai estudar um mecanismo de cada vez, tá? Primeiro, veremos que a regra informada para compra exclusiva, com os percentuais de 5%, 3% e 1%, tá? Depois, a gente vai estudar separadamente o mecanismo relacionado à compra tradicional, tá? E aos benefícios informados para os líderes e níveis superiores, tá bom? Essa separação, gente, é fundamental. Deixa eu tirar aqui da frente, tá? Nesse momento, eu não quero que vocês tentem memorizar as porcentagens, tá, gente? Eu quero só que vocês entendam a lógica, tá? Atividade realizada, identificar a modalidade, observar a estrutura, aplicar a regra e só. Então, quando a gente segue nessa ordem, a gente consegue, os números começam a fazer bem mais sentido, tá? A gente consegue entender melhor os números, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente entendeu que cada modalidade possui a sua regra, a gente vai começar pela compra exclusiva, tá, gente? Que a gente conheceu na aula 2, tá? Lembrem-se de uma característica bem importante, tá? Essa é a nova seção em que a compra ela pode ser realizada individualmente, tá? Sem precisar formar o grupo de 10 pessoas, tá? E essa modalidade possui seu próprio sistema de benefícios relacionados à estrutura da equipe, tá? Então, como que funciona? Quando um subordinado realiza uma compra exclusiva elegível, a informação apresenta benefícios para três níveis superiores. A distribuição é 5% para o nível superior, 3% para o segundo nível superior e 1% para o terceiro nível superior. Esses benefícios são direcionados aos ativos bloqueados, tá? Dos superiores. Então, isso a gente falou um pouquinho na última aula, tá? Então, vamos lá, vamos visualizar. Imagina a estrutura: a Maria, o Pedro. A Maria convidou o Pedro, né? Então, o Pedro, ele é o primeiro superior da Maria. O Pedro convidou a Ana. A Ana é o segundo superior. E a Ana convidou o Carlos. O Carlos é o terceiro superior. A Maria, ela foi lá e fez uma compra exclusiva, tá? A compra, ela continua pertencendo a Maria, né? E aí, separadamente, o sistema considera a estrutura acima dela
para calcular os benefícios correspondentes. Então, quando a Maria faz uma compra exclusiva, mesmo a compra sendo da Maria, o Pedro, os três níveis superiores vão receber os benefícios. O Pedro, que como ele está no primeiro nível superior, ele vai receber 5%. A Ana, que está no segundo nível superior, vai receber 3%. E o Carlos, que está no terceiro nível superior, ele vai receber 1%. Tá? Então percebeu que agora aqueles números começaram a fazer um pouco mais de sentido, né, gente? Porque agora a gente já sabe identificar os níveis, tá? Então vamos utilizar um valor redondo só para aprender o cálculo, tá? Imagina uma compra exclusiva de 100 pontos, tá? Nesse exemplo, 5% de 100 pontos, a Maria foi lá e fez uma compra de 100 pontos. Então, nesse exemplo, 5% de 100 pontos é igual a 5 pontos. Então, o Pedro vai receber 5 pontos. 3% de 100 são 3 pontos. Então, a Ana, que está no segundo nível superior, ela vai receber 3 pontos, tá? E quem está no terceiro nível superior 1% de 100 é 1 ponto. Então, o Carlos, que está no terceiro nível superior, vai receber 1 ponto. Então, a gente consegue visualizar facilmente como cada percentual corresponde a uma posição diferente da estrutura, tá? Então, assim, o objetivo aqui, gente, não é decorar esse exemplo de 100 que eu falei, tá? Eu só falei para ficar mais fácil o cálculo. Então, o objetivo é entender como aplicar a porcentagem ao valor da operação correspondente, tá? E aí, para onde que vão esses benefícios, gente? Agora a gente dá uma conectada lá com a aula 3, né? Os benefícios, eles são creditados nos ativos bloqueados dos superiores, tá? Então, esses 5 pontos que o Pedro vai ganhar, vai ser creditado nos ativos bloqueados dele, tá bom? E você já sabe o que significa encontrar um valor nos ativos bloqueados, né, gente? Por isso foi tão importante estudar primeiro o sistema financeiro, tá? E depois a gente chegar nessa estrutura da equipe, tá? Então, agora vocês prestem atenção nessa frase, tá, gente? 5%, 3% e 1% não é uma regra geral para todas as compras de equipe, tá? Essa sequência que a gente está estudando pertence à compra exclusiva, tá? Que é nova, né? Que é a nova sessão. Então, quando a gente falar de compra tradicional de 10 participantes, a gente vai ter outra regra de rebate, tá? São outras porcentagens. Então, não misturem, tá bom, gente? Uma forma fácil, assim, de memorizar, vocês podem guardar. Exclusiva, compra exclusiva, 531. Guardem os números. Vocês sabem que é porcentagem, então guardem os números para ficar mais fácil, tá? No próximo mecanismo, a gente vai ter outra sequência. Então, se vocês associarem primeiro a modalidade e depois os números, fica muito mais difícil de confundir, tá, gente? Então, vamos lá. Agora que a gente conheceu a primeira regra, eu quero fazer um exemplo prático, um pouco mais visual, tá? Porque quando a gente trabalha com níveis, é muito fácil trocar quem recebe 5%, quem recebe 3%, quem recebe 1%, né? Então, agora a gente vai montar a estrutura completa e acompanhar uma compra exclusiva do início e o cálculo dos 3 níveis, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos transformar essa regra do slide anterior em um exemplo melhor visual, né, para vocês verem, tá? Vamos lá. Maria, usuário que realiza a compra exclusiva. Vamos começar aqui. A primeira é a Maria, tá? Depois vem o Pedro, depois vem a Ana, depois vem o Carlos. Tá bom, gente? Nessa primeira imagem aqui, ó. Deixa eu circular aqui para vocês. Aqui é a Maria, aqui é o Pedro, Ana e Carlos, tá? Vamos lá. O primeiro superior da Maria. Não, calma. Deixa eu me reorganizar aqui nas anotações. Ó. A Maria, ela tá como a primeira, né? Ela é o usuário que realiza a compra. Então, assim, quem recebe cada percentual? O primeiro superior da Maria, gente, é o Pedro, tá? Que corresponde ao benefício de 5%. Depois do Pedro, a gente tem a Ana, que ela é o terceiro nível
tem a Ana, que corresponde aos 3%, tá? E depois tem o Carlos, que corresponde a 1%. Então, visualmente, a gente tem a regra do 5, 3, 1. Por isso que eu falei para vocês memorizarem os números. 5, 3, 1. Tá bom, gente? E aí, para onde vão os pontos? A gente já sabe que os benefícios eles vão direcionados diretamente para os ativos bloqueados, tá bom, gente? E também eu quero evitar uma interpretação errada. Não significa que a Maria receba, tá, gente, os 5% mais os 3% mais o 1%. A compra é da Maria, tá? Ela já tem os benefícios dela da compra dela. Então, os percentuais que a gente está vendo aqui correspondem aos níveis superiores da estrutura, tá bom? Aos diferentes níveis superiores. Então, cada percentual está ligado à respectiva posição, beleza? E a gente não precisa decorar os nomes aqui e tal, gente. É só assim, eu quis dar uns nomes para ficar um pouco mais fácil. E importante é visualizar quem realizou a compra exclusiva. E depois ver quem que está no primeiro nível, depois de quem realizou a compra, quem está no segundo e no terceiro. E a partir daí vai ficar fácil você saber quem ganha 5, 3 e 1%, tá bom, gente? Agora a gente vai mudar de modalidade, tá? Até agora a gente estava falando da compra exclusiva, né, gente? Que você pode fazer individualmente, a compra individual. Então agora a gente vai voltar para a compra em grupo tradicional, tá? Aquela que é realizada com 10 participantes. E aqui a gente tem uma regra diferente, tá, gente? Primeiro, tentem lembrar do 1%. Na aula 3, a gente aprendeu que quando o usuário participa da compra tradicional e não é contemplado, ele recebe um subsídio de 1% em pontos, né? Depois dessa atualização, esse 1% vai diretamente para os ativos bloqueados do próprio usuário. Mas existe também um mecanismo relacionado à estrutura da equipe, tá? Onde entra os 12, 5, 5, tá? Na compra tradicional é essa a regra, tá bom? De equipe. Então, o bônus de 1% gerado pelo subordinado, ele pode servir como base para o benefício correspondente dos níveis superiores. Para essa estrutura, a regra informada é 12% para o nível superior, para o primeiro nível superior, 5% para o segundo nível superior e 5% para o terceiro nível superior. Então, percebam uma diferença muito importante, gente. Esses percentuais, eles não estão sendo apresentados como 12%, 5% e 5% sobre o valor total da compra, tá? Eles estão relacionados ao bônus de 1% gerado naquela participação, tá bom? Então, ó, vamos usar os números fáceis para a gente tentar entender essa lógica, tá? Imagina como exemplo didático que determina a participação, que a participação gere 1 ponto de subsídio para o usuário não contemplado, tá? Esse 1 ponto de subsídio ele vai para os ativos bloqueados do próprio usuário. Agora a gente vai usar esse 1 ponto como referência para visualizar a estrutura superior, tá? 12% de 1 ponto equivale a 0,12, tá? Então, o primeiro nível superior ia receber 0,12 pontos, tá? Que é 12% desse 1% de subsídio, tá? O segundo nível superior, o cálculo seria 5% de 1 ponto. Então, ele vai ganhar 0,05 pontos, tá? E o terceiro nível superior, como é a mesma porcentagem, também vai ganhar 0,05 pontos, tá? Assim, gente, o objetivo do exemplo é mostrar que o cálculo parte do benefício de 1%, tá? Não é só aplicar esses 12% no valor total da compra, tá? O cálculo é sobre o benefício de 1%, tá? Então, gente, essa diferença é muito importante, tá? Eu quero reforçar isso porque é muito fácil alguém ouvir compra tradicional tem 12% e imaginar que está recebendo 12% do valor total da compra, né? E não é assim que a regra é, tá, gente? A gente está falando do mecanismo relacionado ao bônus de 1%, tá? Gerado pela participação do subordinado.
Então, a gente conseguiu separar a compra exclusiva, né, com a regra do 531 e a compra tradicional com a regra do 1255, tá? Dentro do mecanismo relacionado de 1%, tá? Do bônus de 1%, tá, gente? Então, vocês conseguem perceber que são sistemas diferentes, tá? Aqui vai ficar visualmente melhor para vocês verem, tá, gente? Não confundam os dois sistemas, tá, gente? Prestem bem atenção enquanto a isso. É, essas duas, eu coloquei assim as duas lado a lado para ficar melhor para vocês verem, né? É, esse slide é um slide importante, gente, porque a gente tem vários percentuais, é muito fácil a gente misturar as regras, né? E não é isso que a gente quer, tá? Então, assim, quando a gente faz essa comparação visual, vocês estão vendo, fica bem mais simples de identificar, né? De um lado, a gente tem a compra exclusiva, que é aquela nova que permite você fazer uma compra individualmente, tá? Para essa modalidade, a regra que a gente recebe para os níveis superiores é de 5%, 3% e 1%, tá? Então, sempre que vocês encontrarem essa sequência 5, 3, 1, pensem, essa é da compra exclusiva, tá? Do outro lado, a gente tem a compra tradicional. Então, essa a gente está falando na modalidade que precisa de 10 participantes. Então, quando o participante ele não é contemplado, ele recebe seu subsídio de 1%, tá? E relacionado a esse 1%, o sistema de rebate tem essa porcentagem de 12, 5 e 5. Então, quando vocês verem esses números, vocês vão associar. Ah, esse é da compra tradicional, tá bom? Então, ali, ó, para não confundir, a exclusiva 531 e tradicional 1255, tá bom, gente? Então, a gente já conseguiu agora separar esses dois sistemas, né? Mas ainda existe uma expressão importante nessa parte da aula, né, gente? Os ativos bloqueados. A gente já sabe que eles são individualmente, o que eles são, né, individualmente por causa da última aula. Mas agora a gente precisa entender como os benefícios relacionados à equipe se conectam com esses ativos e por que essa informação é importante para quem está construindo a estrutura, tá? Então é isso que a gente vai ver agora nesse slide. Onde entram os ativos bloqueados, tá? Agora a gente vai conectar nessa aula algo que a gente aprendeu muito bem na última aula, tá, gente? Que são os ativos bloqueados. Quando a gente começa a falar dos benefícios da equipe, é importante a gente entender não apenas a porcentagem, mas também o que acontece com esse benefício dentro da conta, tá? Na compra exclusiva, a gente aprendeu com a sequência 5, 3, 1, tá? Os benefícios são correspondentes, os benefícios correspondentes são creditados nos ativos bloqueados dos superiores, tá? Então, se um superior recebe um benefício dessa operação, ele pode identificar esse valor dentro dessa categoria, dentro da carteira, tá? Na compra tradicional, a lógica já é diferente. Primeiro, a gente tem o participante que não foi contemplado, tá? Ele vai receber o subsídio de 1% nos próprios ativos bloqueados. Esse bônus de 1% também está relacionado ao mecanismo de rebate da estrutura anterior, tá? Que a gente acabou de ver. Então, 1255, tá? Por isso que a gente precisa sempre identificar qual operação aquele benefício se originou, tá bom? E aí, quero recuperar uma frase importante da última aula, gente. Ativo bloqueado não é a mesma coisa que saldo disponível, tá? Se o determinado benefício foi direcionado para os ativos bloqueados, a gente não deve apresentar ele como se tivesse automaticamente disponível para saque, né? Ele está naquela categoria e segue as regras correspondentes aos ativos bloqueados que a gente já estudou anteriormente, tá? Então, uma forma de analisar a carteira é perguntar de onde esse valor veio. Foi uma atividade individual ou foi o subsídio de 1%? Sabe? Foi um benefício relacionado à compra exclusiva ou foi um rebate relacionado à compra tradicional? Né? Depois você vai perguntar onde que esse valor foi registrado, né? Então, quando a gente faz essas perguntas, a carteira a gente faz totalmente sentido, né? Então, assim, a gente também não tem que apresentar um benefício
em ativo bloqueado como se significasse: ah, eu ganhei esse valor e posso sacar agora. Não, são duas coisas diferentes, tá, gente? Primeiro, a gente precisa observar em qual categoria o valor está registrado, tá? E é exatamente isso, é por isso que a gente dedicou uma aula inteira ao sistema financeiro, tá, gente? Antes de falar dos benefícios da equipe, tá bom? E o que significa desbloquear os ativos bloqueados? Gente, é, a gente precisa entender essa expressão que aparece, né, agora bastante, que é desbloquear os ativos bloqueados. À primeira vista pode parecer um pouco complicado, mas a ideia é simples, tá? Imaginem que um superior ele já possui um determinado valor nos ativos bloqueados dele. Esse valor existe na conta, mas ele ainda está na categoria bloqueada, tá? E aí, de acordo com as novas atualizações, alguns rebates relacionados às atividades da equipe podem ser utilizados para desbloquear uma porcentagem dos ativos bloqueados do superior. Ou seja, nesse mecanismo, o benefício ajuda a transformar uma parte do que estava bloqueado em ativos disponíveis, tá? Então, a gente pode visualizar o bloqueado, o desbloqueio e o ativo disponível, tá? É, Vamos usar um exemplo assim, para entender um pouco a ideia. Imagine que uma pessoa ela tem ativos bloqueados, tá? Aí acontece uma atividade elegível dentro da equipe que gera um benefício de desbloqueio para esse superior. O sistema ele vai utilizar o benefício correspondente para liberar uma parte daqueles ativos bloqueados. O importante aqui, gente, não é fazer um cálculo, tá? Ainda. É entender só o movimento. Uma parte estava bloqueada e, através de algum mecanismo correspondente, ela passa para a condição de ativo disponível, tá? É muito importante, gente, vocês não confundirem com um novo depósito, tá? É importante entender que a gente está falando de um mecanismo de desbloqueio de algo que já existe, tá? Não significa que simplesmente alguém fez uma compra e aquele mesmo valor foi depositado de novo na conta do superior, tá? A gente está falando de utilizar o benefício correspondente para liberar ativos que já estavam bloqueados, tá bom? Então, assim, se alguém perguntar, oi, ô Cristina, o que que significa desbloquear meus ativos bloqueados, tá? Ou se alguém pergunta assim, ô líder, o que que significa desbloquear meus ativos bloqueados? Você pode responder assim, significa que uma parte do valor que estava na categoria bloqueada passa para a categoria disponível, tá? Então, é isso, gente, é bem simples de entender, tá? Não precisa complicar. Mais uma vez, vamos lembrar, gente, para não misturar as regras, tá? É, Só para organizar de novo o visual, né? Que eu sei que é bem importante. Não tentem colocar todos esses números dentro da mesma regra, tá, gente? A primeira pergunta que você sempre deve fazer é em qual modalidade a gente está analisando agora, tá? Se for compra exclusiva, é a modalidade aqui do 531. Se for compra tradicional e o usuário não for contemplado, a estrutura de rebate é em cima desse 1%, tá? Do ativo que vai para o ativo bloqueado. Então, a estrutura de rebate da compra tradicional é 12,55, tá bom? É, E agora a gente pode voltar para liderança, tá, gente? Que eu acho que essa parte ficou bem explicadinha, tá? Porque, assim, eu acho que seria um erro transformar a aula de liderança sobre uma aula de porcentagem, tá? A gente falou disso da última aula, que foi destinada a isso, mas eu acho importante a gente voltar agora na última aula, só para a gente linkar uma coisa com a outra, né, gente? Uma aula com a outra e tal. Então, a gente entendeu já a estrutura, os principais mecanismos do benefício, né? Então, vem uma outra pergunta importante: como fazer uma equipe crescer sem perder a qualidade, gente? E aí que entra o crescimento sustentável, tá, gente? É, é muito fácil olhar apenas para números e pensar que quanto maior for a equipe, melhor, tá, gente? Mas quantidade sozinha não significa que uma equipe está realmente se desenvolvendo, tá? É, Imagine uma equipe que cresce muito mais rápido, tá? Mas os novos usuários, eles não recebem orientações.
A equipe está crescendo, mas ninguém está orientando os novos usuários. Então, as dúvidas elas vão começar a aumentar automaticamente, tá? As informações erradas, gente, elas podem começar a circular e todo mundo passa a depender de uma única pessoa, de um único líder. Isso não é um crescimento sustentável, tá? Por isso, conforme a equipe aumenta, o conhecimento também precisa aumentar, tá, gente? Outro ponto importante, gente, é acompanhar as atualizações, tá? Nós tivemos essa atualização agora, algumas regras mudaram, a gente teve que atualizar as aulas. Então, o líder responsável não continua ensinando uma informação antiga, tá, gente? Porque foi assim que ele aprendeu. Ele sempre tem que estar atrás, né, para ver se tem uma atualização nova, né? Porque a orientação ela precisa ser atualizada também, tá? Eu também quero reforçar, gente, algo que depois de tudo que a gente viu sobre as porcentagens, tá? Os benefícios fazem parte das regras da estrutura, mas conhecer o 531 ou o 1255 não transforma automaticamente alguém em um bom líder, tá? A liderança continua sendo ensinar, acompanhar, comunicar e desenvolver as pessoas, tá, gente? E assim, gente, pense no longo prazo, tá? Uma equipe sustentável, um crescimento sustentável, ela não deve depender apenas de pressão, de promessas, tá? Ela precisa de pessoas que compreendam a plataforma de fato e que saibam buscar orientação quando necessário, tá, gente? Agora a gente vai para a parte de erros comuns da equipe, tá, gente? O que que a gente deve evitar, tá? A gente deve evitar pressionar as pessoas para participar, tá? A gente deve evitar prometer ganhos, resultados. A gente deve evitar convidar a pessoa e não continuar o acompanhamento, evitar ficar fazendo as coisas pelo usuário, tente orientar, né? Evitar compartilhar informações sem confirmar antes se está correto, tá? Evitar não se atualizar, tá, gente? Continuar ensinando regras antigas não é uma boa prática. Sempre busque a atualização, tá bom, gente? E evitar também focar somente nos benefícios, tá? E esquecer do aprendizado, tá bom, gente? Lembre-se, construir uma base primeiro é a melhor solução, tá, gente? Agora a gente chegou na parte das perguntas frequentes, tá bom, gente? Essas são as perguntas que são mais feitas, né? E a gente sempre deixa uma página destinada a isso, porque às vezes essa dúvida pode estar na sua cabeça, né? E se não tiver, você pode mandar no chat também, tá, gente? Primeira pergunta: preciso saber de tudo para ser um bom líder? Não, né, gente? O importante é orientar com responsabilidade, né? E se manter informado, tá? Pergunta número 2: 531 e 1255 são a mesma regra? Não, a gente acabou de falar isso, né? São sistemas diferentes, tá, gente? Se atentem a isso. Pergunta número 3: a regra do 531 pertence a qual modalidade? Lembrem-se, a regra do 531 pertence à modalidade da compra exclusiva, tá, gente? Pergunta número 4: e a regra do 1255? Ela pertence à compra tradicional, aquela que você precisa de 10 participantes, tá bom? E lembre-se que é dentro do mecanismo relacionado ao bônus de 1% e não sobre o valor total da compra, beleza, galera? E a quinta pergunta: construir equipe significa apenas convidar pessoas? Não, é isso que a gente está falando também a aula toda, tá? Convidar vai além disso, tá bom, gente? Envolve orientar, acompanhar e desenvolver a autonomia desse usuário, tá bom? Desse novo usuário, tá, gente? É, é, Agora a gente chegou ao quiz, mas antes do quiz, eu quero só lembrar vocês, gente, a campanha, tá? Vou falar aqui rapidinho da campanha de incentivo ao uso do USDT, tá, gente? É, Vamos lá. O objetivo, gente, dessa campanha é incentivar a quem ainda não recarregou a plataforma em USDT para ter essa experiência
e aí vão ter benefícios, né? Então, o primeiro benefício é a primeira recarga em um USDT, tá? Então, desde o dia 10 até o dia 23 de agosto, agora, tá? O usuário que realizar a sua primeira recarga utilizando o USDT pode receber 2% de cashback em pontos, tá? Conforme as regras da campanha, tá bom, gente? E uma informação importante, tá? Isso vale para novos usuários e para usuários antigos, tá bom, gente? O requisito é que apenas seja a sua primeira recarga em USDT, tá bom, gente? E também existe. Aliás, eu vou falar um exemplo simples. Vamos imaginar, é apenas só para a gente entender um pouco da porcentagem, tá? Se a primeira recarga for de 100 USDT, 2% correspondem a 2 pontos de recompensa, tá? Essa recompensa, ela é entregue em pontos verdes flexíveis, tá, galera? Então, é uma ótima oportunidade para quem já estava pensando em aprender a realizar as movimentações utilizando o USDT, tá? E também tem um benefício para a equipe, tá bom? Quando um usuário ajuda um subordinado a realizar uma recarga em um SDT, existe a recompensa de 3% em pontos sobre o valor recarregado pelo subordinado, desde que sejam atendidas as condições da campanha, né, gente? Então, se uma recarga foi de 100 USDT, 3% correspondem a 3 pontos para esse benefício. Então, esse benefício vai ser acreditado em pontos verdes flexíveis também, tá, gente? E existe um detalhe importante. Depois de atender os requisitos, né, de ser a primeira recarga, é necessário você entrar em contato com o responsável da sua equipe para solicitar essa recompensa, tá, gente? Então, não ensinem que o benefício necessariamente vai aparecer automaticamente, tá? Vocês têm que seguir o procedimento informado pela campanha, tá, gente? Então, para quem ainda utiliza só o Pix e tem interesse em aprender o SDT, essa é a oportunidade, né, galera, para vocês conhecerem essa outra forma de movimentação que, como eu já disse e vou repetir, que é a melhor, tá? Eu acho a melhor forma para vocês tanto recarregarem quanto sacarem, tá bom? Em USDT, tá bom, gente? E outra regra importante da campanha, tá, gente? Que é proibido fraude, contas falsas e a utilização de múltiplas contas para tentar receber as recompensas, tá bom? Qualquer coisa que for identificada, os benefícios podem ser cancelados e a conta pode sofrer restrições, tá bom, gente? Então, aproveitem, tá bom? Até o dia 23 de agosto vocês têm, tá, gente? Então, quem puder, aproveita e faz a sua recarga em USDT, beleza, galera? Eu vou fazer o quiz rapidinho, gente, porque a gente já passou do horário, né? Mas eu vou fazer apenas 3 perguntas do quiz. Vocês estão prontos? Posso perguntar? Vamos lá. Vamos lá, gente. Ó, as perguntas estão fáceis, tá? Porque eu sei que vocês prestaram atenção, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta: qual regra pertence à compra exclusiva? A, 1255, B, 531 ou C, 135? A, B ou C? Isso aí, galera. Letra B, 531. Regras à compra exclusiva. Pergunta número 2. Agora a gente mudou para compra tradicional. Um usuário participou do grupo de 10 pessoas e não foi contemplado. Gente, para onde vai o subsídio de 1%? Essa pergunta não tem múltipla escolha, hein? Vocês têm que escrever. Para onde vai o subsídio de 1% quando a pessoa não foi contemplada na compra tradicional? Isso mesmo, ativos bloqueados. Exatamente, gente. Quando você não é contemplado,
o subsídio de 1% vai para os ativos bloqueados, exatamente. E agora, a última pergunta, tá, gente? Qual atitude representa melhor um bom líder? Letra A, fazer tudo pelo usuário. B, prometer resultados para incentivar. Ou letra C, ensinar e incentivar a autonomia. Exatamente, isso aí. Letra C, gente. Exatamente, sempre orientar, incentivar a autonomia sempre, tá, galera? E, gente, vamos encerrar a aula. Vou liberar vocês, né? Que é sexta-feira. Sei que vocês já, né, devem ter um dia puxado do trabalho, tá? A gente só vai fazer um resuminho aqui, tá bom? Gente, a nossa jornada, a gente chegou ao final da nossa aula 4, tá, gente? Ao final dessa etapa do nosso treinamento, tá, galera? Eu quero que vocês pensem por alguns segundos em tudo que a gente aprendeu até aqui. A gente começou sem conhecer praticamente nada da plataforma e fomos construindo, né, esse conhecimento aos poucos, né, gente? Na primeira aula, a gente conheceu a plataforma, o cadastro, a segurança e os primeiros passos. Na segunda aula, a gente começou a entender como utilizar a plataforma na prática e conhecer as modalidades de compra, né? Na terceira aula, a gente entrou no sistema financeiro, a gente aprendeu a interpretar os pontos, os ativos, saldo e etc, né? E hoje, na aula 4 a gente ampliou a nossa visão, né? A gente saiu da pergunta como eu utilizo a plataforma e acrescentamos como que eu posso ajudar outra pessoa a aprender, né, gente? E durante essa aula, a gente viu que liderança não significa só ter pessoas dentro de uma estrutura. Também não significa só saber tudo. Um bom líder, gente, sempre procura aprender, ensinar, acompanhar, comunicar e principalmente desenvolver a autonomia, né? É, então, a gente entendeu a estrutura, a gente separou as duas modalidades, né, de compra exclusiva e compra tradicional, entendemos o 1% do subsídio, a gente entendeu mais sobre as regras, né? E entendemos como crescer com conhecimento, gente. Depois de toda essa parte técnica, a gente entendeu que é o crescimento sustentável, né? Que uma equipe ela pode aumentar rapidamente em quantidade, mas se o conhecimento não crescer junto, gente, vão começar os problemas, né? Então, é por isso que eu sempre falo, repito, ensine aquilo que você aprendeu, tá, gente? Compartilhe as atualizações, incentive os treinamentos, acompanhe quem está começando, tá, gente? E olha, uma mensagem que eu quero deixar para vocês é que, assim, talvez alguém possa terminar essas aulas pensando assim: ah, eu entendi bastante coisa, mas eu ainda tenho dúvidas. E, gente, tá tudo bem, tá? Vocês não precisam memorizar. Eu falei isso desde a primeira aula, que vocês não precisam memorizar todas as aulas inteiras, todos os conteúdos imediatamente. Utilizem o material, revejam, revisem, perguntem, tá? E principalmente, gente, quando vocês não tiverem certeza, confirmem antes de orientar, tá bom? A gente viu durante esse treinamento que a plataforma ela pode passar por atualizações, né, gente? Então, é sempre bom estar de olho, né? Sempre bom estar pronto para adquirir mais conhecimento e passar para frente, né, gente? Então é isso, gente. Eu quero agradecer, tá bom, a cada um de vocês que acompanhou todas as aulas, tá, gente? Obrigada pelas perguntas, pela participação de cada um de vocês, pelo tempo de vocês, tá? E principalmente pela disposição em aprender, tá, gente? Não tenham medo de perguntar quando surgir uma dúvida, não tenham pressa para ensinar aquilo que vocês ainda não entenderam, tá? Lembrem-se, conhecimento não serve apenas para você saber mais, conhecimento serve para ser compartilhado, tá? E quando a gente compartilha de maneira responsável, a gente ajuda outras pessoas a desenvolver, né, gente? Então, continuem aprendendo, continuem acompanhando as atualizações, tá? E levem esse conhecimento para suas equipes, tá, gente? Meus parabéns, tá? Para vocês por concluírem essa etapa do treinamento, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, gente.
E agora no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, tá bom? O chat vai estar aberto. Mas no demais é isso. Gratidão, tá, gente, pela presença de vocês em todas as aulas. E amanhã, para quem está começando, amanhã estamos aí, sabadão, tá bom? Com a aula 1, tá bom, gente? Agradeço a todos, tá? E tenha uma ótima noite e um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Beijão.